A desobediência, meus irmãos, marca a nossa trajetória. É o grito de Paulo, quando ele lá em Romanos, ele vai dizer justamente esta expressão em Romanos 7, a partir do versículo 24, quando ele diz: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo sujeito a essa morte? Graças a Deus, por Jesus Cristo nosso Senhor, de modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Paulo vai dizer nessa luta dele, que ele no íntimo dele, ele desejava fazer a vontade de Deus, mas havia uma luta dentro de si que o impelia ao pecado, à desobediência. João, ele vai trazer a consciência dos nossos irmãos e da nossa consciência aqui, que não adianta falarmos: Senhor, eu amo você, mas eu não obedeço os teus mandamentos. E quais são os mandamentos pelo qual aqui João está se referindo? Está se referindo justamente aos mandamentos do Antigo Testamento. E quando nós voltamos os nossos olhos para os mandamentos da palavra de Deus, nós encontramos Deus também falando por intermédio do profeta Oséias, lá no capítulo 4, versículo 6, quando ele vai dizer justamente a seguinte verdade: meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito, como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei seus filhos. O povo de Deus tem pecado pela falta de conhecimento. E também pela falta de conhecer o poder de Deus. Hoje muitos crentes não têm conhecimento da palavra. Muitos crentes transgridem a lei de Deus, quando na verdade deveriam estremecer. Nós não somos mais o povo da palavra. Deixamos a palavra de lado. Não temos prazer em ler a palavra. Não temos prazer em buscar muitas vezes a Deus. Como é que nós vamos guardar os mandamentos? Aí alguém vai dizer: não, nós temos que amar o nosso próximo. Esse é o maior e mais importante mandamento. Verdade, temos que amar o nosso próximo. Mas de que maneira eu tenho que amar o meu próximo? A palavra responde: como Cristo me amou. Como Cristo me amou, eu tenho que amar você. Para amar você, eu também vou ter que levar em consideração o que está na palavra, desde o Gênesis ao Apocalipse, mas especificamente quando eu olho para os 10 mandamentos. Como eu posso declarar: eu amo você, mas eu cobiço a sua mulher, ou cobiço os seus bens, as suas propriedades? Isso é amor? Não é amor. E Jesus, em justamente essa recomendação, vai dizer: vocês serão os meus discípulos se obedecerdes e permanecerem na minha palavra. E o que é essa ideia de conhecer a Deus? Sabemos se o conhecemos. Há justamente algumas ideias sobre o conhecer. A primeira ideia é intelectual. Existem pessoas que conhecem a Deus por intermédio do intelecto. Conheço teólogos, por exemplo, que são homens brilhantes, escrevem obras monumentais, mas um teólogo, certa vez, ele abriu o coração em um dos seus livros ao dizer: eu escrevo sobre Deus, eu falo sobre Deus, mas eu preciso confessar algo: eu não conheço a Deus. A mente dele conseguia traduzir textos do hebraico, do aramaico, do grego, do latim. Ele era um homem culto, mas o coração dele não foi transformado. O conhecimento intelectual. Um segundo conhecimento, maneira de obter conhecimento, é o intuitivo, que são informações, experiências. É a ideia de que alguém olha para a criação, olha para um pôr do sol, olha para a natureza,
olha para o ecossistema e fala: isso é muito perfeito para ser obra de uma explosão. Existe um Criador. É o conhecimento intuitivo. Existe o conhecimento que alguns chamam místico, que é o conhecimento espiritual. É quando a pessoa, ela tem um encontro com Deus na sua vida. É quando a graça toca no coração dele. É quando a graça de Jesus, de uma maneira especial, vai convencê-lo do pecado, da justiça e do juízo. E ele passa naquele exato momento a dizer: eu estou agora conhecendo Deus. Um exemplo, Jó. Antes, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem. Agora eu conheço o Senhor de contigo andar. E a quarta forma de conhecimento, alguns chamam prova moral. É quando fazemos aquilo que Deus ordenou. É quando eu sei quem é Deus e eu sei o que eu tenho que fazer porque Ele determinou. E João vai justamente pegar esses elementos e vai dizer: nós o conhecemos. E o conhecimento aqui, ele está relacionado à experiência pessoal, o conhecimento de alguém que anda. O conhecimento nosso com Deus é o conhecimento que sim envolve o intelecto, envolve a intuição, envolve a experiência espiritual, mas é um conhecimento também que exige de nós um caminhar na obediência. É esse conhecimento que João está falando, é o andar com Deus. Por isso não tem como você falar: eu conheço Deus, mas não obedeço a sua palavra. Se você declara que você conhece a Deus e que o amor de Deus está em você, você vai obedecê-lo. João vai agora para o verso 4 dizer: aquele que diz eu conheço. O que João está fazendo aqui? Ele está justamente fazendo uma citação da palavra dos líderes religiosos da época. Eu conheço Jesus. E a ideia do Jesus que esses líderes religiosos estavam apresentando é o Jesus espiritual, é o Jesus transcendental, é o Jesus que ele se revela numa borboleta, numa árvore, é o Jesus que vem com o Espírito dele, numa pessoa que ele escolhe quem quer e vai embora. Não. João ele vai combater justamente essa ideia, essa heresia que esses homens estavam falando. Esses gnósticos que eram mestres, eles afirmavam, eles supunham que tinham conhecimento místico, cerimonial, mágico, que era o caminho para a volta de Deus, mas na verdade eles eram líderes, como bússolas que não aponta para nenhuma direção, como um barco sem leme. Esses líderes não levavam pessoas a lugar nenhum de segurança. Esses eram os líderes religiosos, que conseguiam arrastar muitas pessoas para ouvi-los. Será que isso não está acontecendo nos dias de hoje? Será que isso não está acontecendo nos dias de hoje, quando as pessoas estão buscando aquele tem um conhecimento e vão atrás, querem ouvir, pagam um valor exorbitante, mas aquela pessoa não conhece a verdade porque não andou com Cristo, que é a verdade. São pessoas que têm técnicas muito espertas para crescimento de igreja, alavancagem de negócios, solucionar casamentos, mas não são homens que têm o Espírito Santo de Deus. São homens que vão, muitas vezes, dizer expressões do tipo: pegou a visão? Mas não pegou a graça de Jesus na sua vida. São pessoas que estão no nosso meio,
um conhecimento que não resultava em ações. É por isso que João ele vai dizer, essa pessoa que diz, eu conheço a Deus, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso. Se você diz, eu sou um crente em Jesus, mas não obedece às ordens de Deus, você é mentiroso. Você é mentirosa. Se você diz, eu conheço Jesus, eu sou o filho de Deus, mas eu não obedeço às ordens do meu pai, você tornou-se um mentiroso. E essa é a mesma expressão que João está dizendo, de maneira repetitiva na sua carta até aqui. Não tem como você falar, eu sou de Jesus, mas eu faço do meu jeito. Eu sou de Jesus, mas eu amo quem eu quero. Eu sou de Jesus e eu prego o evangelho se eu quero. Eu sou de Jesus e eu vou escolher se eu quero a igreja ou não. Eu sou de Jesus, mas eu sou mentiroso. Eu sou ganancioso. Eu sou de Jesus, mas você é uma fofoqueira. Língua de Satanás. Eu sou de Jesus, mas eu sou uma pessoa briguenta. Eu sou de Jesus, mas eu sou uma pessoa que se pisar no meu calo, sai de baixo. Eu sou de Jesus, mas eu não sou de ferro. Eu sou de Jesus. Não mexe comigo não, tá? Porque você vai ver com quantos paus se faz uma cruz. Isso não é cristianismo. Isso não revela o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é amor, é alegria, é paz, é longanimidade, é bondade, é domínio próprio. Quando nós temos uma vida que não reflete Cristo, que não obedece à palavra, nós nos tornamos mentirosos.